Fala pessoal, esse é o nosso segundo vídeo e hoje a gente vai estar falando sobre o assunto de aquisição de terreno e a sua importância, como fazer, quais os cuidados tomar, e aí a gente vai estar trazendo também um caso específico de um cliente nosso. Então, vou passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, sobre aquisição de terrenos, né? Qual a sua importância e como fazer isso? Cara, assim, tem muito incorporador que chega pra gente com o terreno em mãos, mas ele não sabe exatamente o que fazer. Ele não sabe se o terreno é bom, ele não sabe qual o potencial de desenvolvimento desse terreno, e para extrair o máximo possível de um terreno que você já tem ou para conseguir comprar um terreno que seja de fato promissor, existe uma série de detalhes que tem que ser levados em consideração para você conseguir realmente ter um empreendimento que seja lucrativo. A primeira coisa que você tem que levar em consideração são as leis, o plano diretor da sua cidade. Então, cada cidade tem um plano diretor que rege a incorporação e isso deve ser respeitado. Você pode ter um terreno muito bem localizado, só que a legislação não ser favorável ao empreendimento que você quer desenvolver. E a gente já teve alguns casos de pessoas que estavam quase comprando terrenos simplesmente por serem bem localizados e planos, imaginando que poderiam fazer empreendimentos maiores, mas na prática não era isso que acontecia. E com a nossa consultoria ali para ele, a gente mostrou para ele que não era viável e o cliente acabou indo atrás de um outro empreendimento. Outra coisa que você deve considerar, tendo a certeza de que as leis são favoráveis para aquele empreendimento, qual o potencial máximo construtivo que eu tenho nesse terreno? Eu preciso fazer um estudo de massa, ou seja, implementar um terreno, implementar um empreendimento de uma forma simplificada, mas para eu ver se os recuos estão atendendo tecnicamente o que eu preciso, se eu consigo colocar uma metragem de construção ali que seja significativa, baseada naquilo que eu quero, e com base nas metragens que você consegue estimar nesse estudo, fazer uma análise de viabilidade do seu empreendimento. Então, tudo começa por uma análise de leis, por uma análise do potencial do terreno e, por fim, uma análise financeira. Só a partir daí faz sentido avançar numa compra, só a partir daí faz sentido avançar no desenvolvimento de um projeto, e a gente vê muita gente errando aí, né? Já começa a desenvolver o projeto ou compra um terreno sem ter esse conhecimento, sem ter o mínimo de informações desenvolvida. Aqui na Vibrium a gente faz esse tipo de trabalho. A pessoa chega com um terreno, a gente desenvolve todo esse estudo para avaliar se faz sentido seguir com aquilo e, se fizer, a gente dá prosseguimento na incorporação. Bom, a gente tem casos, né, de clientes que a gente entrou em obras já em andamento que o cliente ainda não tinha uma viabilidade bem estudada. Então, eu queria que você explicasse, Guilherme, qual a importância dessa viabilidade na questão da lucratividade do empreendimento, né, e no resultado final, né, desse empreendimento. Cara, 100%, né? A gente vê que tem alguns empresários que eles desperdiçam anos da vida e milhões de reais em um empreendimento que não fazia sentido. E tudo isso poderia ser eliminado simplesmente fazendo uma conta certa de Excel. Então tudo começa por essa análise de viabilidade. Se a análise de viabilidade me mostra que aquilo não vai ser vantajoso, nem começa. E incrivelmente a gente vê muitos incorporadores avançando com a incorporação, achando na intuição que as coisas vão acontecer, e no final tem problemas gravíssimos de prejuízo. Imagina você trabalhar 5 anos no empreendimento e no final ver que ele deu prejuízo para você. É uma dor de cabeça muito grande. Então você precisa ter essa conta primeiro antes de avançar para os projetos, como eu estava falando. E eu queria trazer também agora um exemplo de um cliente nosso que nos procurou antecipadamente para auxiliar ele a fazer a compra do terreno. Então eu queria que você, né, desse um exemplo para a gente aí desse cliente que nos procurou. Tinha uma área muito bem localizada na cidade e aí a gente, fazendo esse estudo, a gente conseguiu identificar que não era uma viabilidade tão boa assim para ele. Então eu gostaria que você trouxesse esse exemplo para a gente também, Guilherme. Nesse caso, o cliente chegou com a intenção de construir um edifício comercial num terreno, de novo, que era super bem localizado, era um terreno plano, aparentemente muito promissor, mas já na primeira análise, quando a gente foi estudar o plano diretor da cidade, mostrava que só podia edificar uma vez a área daquele terreno, sendo que a gente precisa de aproveitamentos para fazer grandes empreendimentos de 4 ou 5 vezes o tamanho do terreno. Então, o cliente ele tinha uma expectativa de um volume de obra, de um lucro, e a gente mostrou para ele que, na verdade, esse lucro seria 5 ou 6 vezes menor do que ele estava imaginando, justamente por conta da condição do terreno. Então, assim, tem que ter muito cuidado na análise das condições do terreno, do plano urbanístico e, principalmente, quando você desenvolve esse estudo, ter a certeza que você está considerando todos os custos envolvidos para fazer uma incorporação. Porque o que acontece? Às vezes, o terreno
você consegue edificar, você consegue fazer um bom empreendimento, mas o incorporador ele acaba não considerando todos os custos envolvidos na operação. Por exemplo, uma provisão de assistência técnica ou um provisionamento de repasse, custos administrativos que você pode ter lá na frente, ou até mesmo com marketing. A gente já viu empresários esquecendo marketing e vendas dentro de uma viabilidade. Isso prejudica totalmente. Então, num caso onde o cliente achou que ele ia fazer um investimento e ter um determinado retorno, ainda bem que ele nos procurou antecipadamente, que a gente mostrou que aquele investimento seria 6 vezes menor do que ele imaginava, ele estava pagando muito caro para o terreno, para que aquele terreno ia oferecer para ele, e apesar da notícia ter sido ruim, o cliente ele ficou muito satisfeito, ele gostou muito do trabalho que a gente desenvolveu, porque é justamente isso. A gente poupou muita dor de cabeça, muito tempo e muito dinheiro para esse cliente. Então essa é uma análise crucial para fazer antes de avançar em qualquer empreendimento. E se você já comprou um terreno, de novo, a gente tem que fazer uma análise para a gente maximizar o uso desse metro quadrado, porque o terreno pode ser viável, ele pode ser ótimo, mas se você não maximizar o uso dele, você pode ter prejuízo no final. É isso aí, pessoal. Então, para o próximo vídeo, né, a gente já trouxe aqui a questão da viabilidade, da importância. Para o próximo vídeo, a gente vai estar ajudando a desenvolver o produto junto com vocês, né? Vamos estar mostrando esse passo a passo aí. Então, segue a gente no canal aí, somos a Vibro Inteligência e Construção. Um abraço.